Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo nós vamos fazer um react à participação do Marcelo no podcast do Petri, né? Onde ele novamente reiterou algumas besteiras que já há tempos ele diz sobre o integralismo, né? Eu estou gravando, pessoal, esse vídeo pela terceira vez, pessoal. A primeira porque o nobre Jonas Mesquita observou que estava com uma qualidade muito baixa, então eu retirei do ar para fazer novamente. A segunda, porque eu esqueci de ligar o meu microfone enquanto eu falava e depois de uma hora eu me dei conta. E aí lá vamos nós para a terceira tentativa de gravar o react desse cidadão que eu não aguentei ouvir a primeira vez e agora tenho que ouvir de novo. E pela dedicação a produzir esse material para vocês, por favor, deixe aquele like, se inscreva no canal se você gosta desse conteúdo, ative o sino das notificações para ficar por dentro das nossas novidades e não esquece de deixar o seu comentário aí, tá certo? Bom, nós vamos então fazer esse react ao Marcelo, que antes de mais nada disse que é contra nós, né, totalmente contra, mas nós não devemos ser contra o Marcelo, né? Porque se o integralismo fosse essas besteiras que ele pensa, que ele diz que é, eu também não seria integralista e nem você que está me ouvindo seria integralista, né? Porque a coisa é pintada de tal forma que só um idiota o seria, né? Então, ele, como ele tem essa opinião, ele equivocada, ele com certeza erra, né, e despreza, né? O problema é o seguinte, então o Marcelo, ele, vejam bem, ele não é nosso inimigo, porque todo mundo me manda os vídeos que ele fala besteira, abobrinha sobre integralismo. Só que eu já vi outros vídeos dele e ele faz aquele beabá, aquela canja ali, né, para quem está começando a ver que maçonaria, comunismo, etc., que tudo isso é negativo. Então ele combate os nossos inimigos, né? Ele tem um trabalho ativo combatendo os nossos inimigos. Ele está mais para cá do que para lá, na verdade, né? Então nós não devemos ter dizer-nos, nós somos contra ele. Não é tão fácil assim, as pessoas escolhem inimigos muito aleatoriamente, né? Eu, particularmente, sou inimigo de muitas ideias, mas não tenho nenhum inimigo pessoal. Eu tenho certeza disso. Com certeza tenho muitos inimigos, mas porque eles assim me fizeram, né? Eu não os elegi dessa forma. Não os dei essa posição para mim, né? Com as suas pessoas respectivas. O senhor Marcelo, ele vem de uma escola que é a escola do professor Orlando Fedeli, né? Como eu sei disso? Porque as críticas que o Orlando Fedeli faz ao integralismo são críticas absolutamente descabidas, são belas bostas, não servem para nada, são facilmente refutáveis e o foram todas elas, né? Nesse vídeo eu só vou responder as críticas que o Marcelo reproduz, né? Nesse vídeo especificamente, eu já vi ele fazendo outras críticas, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links onde vocês vão poder acessar respostas completas às críticas que Orlando Fedeli faz contra o integralismo infundadamente ou perversamente, né? Um deles é a resposta às críticas do Orlando Fedeli mesmo, o outro responde à questão de se o católico pode ser integralista, ambos escritos pelo companheiro Mateus Batista, a quem eu saúdo de longe, né? Bom, então isso deve ficar claro, né? Eu já deixo de antemão aberto o espaço, se o professor Marcelo quiser debater comigo a respeito de integralismo, eu estou aberto ao diálogo, né? Eu não penso que ele seja um sujeito fraudulento, nem que ele seja um inimigo da verdade, mas nesse ponto ele está muito equivocado, eu espero demonstrar isso com esse vídeo. O que acontece com o Orlando Fedeli, que é o professor e mestre, né? Por que professor e mestre, né? Porque Orlando Fedeli é um sujeito de pensamento substancioso. Não quer dizer que tudo que ele diz é correto, né? Muito pelo contrário. Quando eu digo professor e mestre, é porque, pelo seguinte, o Orlando Fedeli, assim como o Olavo de Carvalho, eles possuem uma característica muito interessante que eu não sei se por uma vaidade pessoal eles cultivam, né, uma mística em volta deles para transformarem-se em uma espécie de guru para uma parcela dos seus alunos, ou se, em ambos casos, uma parcela dos alunos passa a nutrir uma mística em volta do professor, de modo a transformá-lo num guru. Então façamos a separação
do professor, que é aquele que tem alunos, e do guru, que é aquele que tem discípulos. Lembrando que ambos, né, o Olavo e o Orlando Fedeli, eles têm alunos e discípulos. Então, para uns ele é um guru e para outros ele é mero professor. Talvez isso não seja nem culpa tanto desses professores, né? Talvez seja um efeito colateral de qualquer grupo de estudos, né? Onde a pedagogia impõe que né, professor e alunos, e a natureza humana, na sua fragilidade, nesse ímpeto tão messiânico que muitos possuem, elege ali o cara, até contra a vontade dele, como um guru. Bem, o problema é o seguinte, esses gurus, eles não admitem muito facilmente quando eles não sabem de alguma coisa. E quando eles emitem uma opinião, isso costumeiramente se torna um tabu dogmático. Quando o aluno não é mais aluno, ele é mero discípulo. Se torna um tabu dogmático de modo que ele jamais critica ou ousa questionar aquilo que disse o seu mestre, né? Mas o aluno, então, o discípulo nem leva em consideração o fato de no passado ter muita dor de cotovelo, muita disputa intelectual e que eles não cogitam da imperfeição moral do mestre, né? Então, tal como o Olavo Orlando Fedeli é um sujeito de pensamento substancioso, eu não os acho medíocres, né? Mas eu acho que não tenho certeza, tem muito de equívoco no pensamento deles, e os alunos conseguem perceber isso, correm atrás ou reconhecem que há equívocos ou correm atrás para corrigir esses equívocos, enquanto o discípulo não, ele ataca apenas, né, e reproduz as bestelhadas, as bostaiadas que esses caras falaram, né? Então, nesses dois artigos, vocês vão ver a resposta das bobagens que o Marcelo fala aqui, tá certo? Nesse vídeo, e outras mais que ele fala em outros vídeos. Eu aqui só vou responder a que ele disse nesse vídeo aqui, tá ok? Sem mais delongas, vamos nessa, né? Boa tarde, Petri. Boa tarde, Caio. Boa tarde, professor Marcelo. Eu queria perguntar em relação, para ver se o professor já estudou sobre e o que ele acha do fascismo Eles podem ter até estudado fascismo. O integralismo ele não estudou, mas ele vai reproduzir aqui. brasileiro, né? Os integralistas. Porque os integralistas eram interessantes, porque diferente do discurso alemão, eles tinham um discurso muito integralista, tipo assim, integralista no sentido de unir todas as raças do Brasil, do brasileiro médio, assim, ser um pardo, saca? Não era um discurso veemente racista. Eu queria dizer se ele acha que essa nossa ideologia integralista pode ser considerada um mal, uma ideologia ruim, alguma coisa assim. Eu queria saber. É isso aí, abraço. Boa. Boa pergunta. Eu sou contra o integralismo, né? O Plínio Salgado ele tinha ideias estranhas. Inclusive ele fazia a ponte do Brasil com aquela tal continente hiperbóreo, né? Ele tem lá falando no Brasil como Nova Atlântida, né? Ah, muito bem. Aqui nós vamos fazer uma longa pausa para comentar isto daqui, ó. Olha que coisa, ó. No Brasil como ele tem lá falando aqui, Nova continente hiperbóreo, né? Ele tem lá falando no Brasil como Nova Atlântida, né? Vamos ver então o que ele quer dizer, né? Vamos ver se ele está certo nisso aí, né? Bom, para começar, né, nós vamos ter que dar uma olhada breve no que é o mito de Atlântida, tá? Eu escolhi esse artigo aqui, entre outros muito mais específicos, até mais rebuscados, porque ele traz um nome que eu queria muito encontrar, tá? Então, vamos lá. O mito de Atlântida tem origem nos escritos de Platão no século IV a.C. Trata-se de uma lendária civilização marcada por seu grande poderio e riquezas. Né? O resumo da lenda eu vou ler aqui para vocês e vou tecer umas considerações. Né? O mito de Atlântida é um antigo mito grego que surgiu por meio de escritos realizados pelo filósofo Platão. Não se esquecer que é o mesmo Platão de A República, no século IV a.C. Esse mito fala de uma grande civilização que se desenvolveu em uma ilha nas proximidades da Península Ibérica 9.000 anos antes do tempo do legislador grego chamado Solon, aproximadamente 9.600 a.C. Essa civilização era marcada por um notável desenvolvimento tecnológico, possuindo muitas riquezas naturais, um grande exército e uma população expressiva.
Atlântida era considerada território pertencente ao deus grego Poseidon, iniciou uma guerra contra Atenas, foi derrotada e em um terremoto que atingiu a ilha, fazendo com que afundasse no oceano. Então ela desapareceu. Esse é o mito. Esse, na verdade, vamos dizer assim, o núcleo do mito, né? Como todos os mitos, surgem versões adicionais desse mito, né? Eu, para ser franco, conheço pouquíssimo sobre essas versões adicionais do mito, né? E elas são bem parasitárias, vamos dizer assim, mas existem forças ou underground desse mito, né? Que são coisas que as pessoas criaram, que sociedades criaram, etc. Então eu até não acho estranho que quando você ouça falar de Atlântida, você preste atenção no discurso do cara para ver exatamente o que ele está dizendo. Eu não acho que seja tão estranho assim, porque nada do que o Plínio Salgado fala destoa meramente desse núcleo aqui, da evocação do mito unicamente, meramente, para exemplificar uma coisa que ele está colocando, uma coisa que ele quer dizer. Nós vamos ver direito, né? Ou seja, a evocação que qualquer um faz de um mito da Ilíada, da Odisseia, etc., para exemplificar uma coisa que quer dizer, não torna isso um discurso estranho, não é? Bom, um motivo pelo qual eu criei esse texto, ao invés de outros, é por causa desse parágrafo aqui, tá? Existiam vários intelectuais da antiguidade que acreditavam na existência de Atlântida, enquanto outros consideravam que era tudo uma lenda, e o Plínio Salgado se enquadra nesse segundo. O mito relacionado à Atlântida foi praticamente esquecido durante toda a Idade Média, mas resgatado a partir da Idade Moderna, servindo de influência para livros como A Utopia, de Thomas Moros. Muito bem, quem é Thomas Moros? É esse sujeito aqui, Thomas Moros, humanista inglês, biografia. Foi político, humanista e diplomata inglês, membro do parlamento e chanceler no reinado de Henrique VIII, autor da obra Utopia, onde defende uma sociedade ideal regida pela lei e pela religião e critica os males políticos e econômicos de seu tempo. Thomas More nasceu em Londres, Inglaterra, no dia 7 de fevereiro de 1478, filho de juiz, cavaleiro de Eduardo IV e de Agnes Graugner. Foi educado para ser padre e, com 13 anos, foi enviado para Canterbury, onde estudou com o cardeal Morris. Passou 4 anos em um mosteiro, mas concluiu que não tinha vocação para o sacerdócio, permaneceu profundamente religioso durante toda a sua vida. Membro do parlamento inglês, Utopia. A palavra utopia, que em grego significa, abre aspas, em lugar nenhum, fecha aspas, foi usada por Thomas Moros para designar uma ilha imaginária descrita em sua obra, sobre o melhor estado de uma república e sobre a nova ilha Utopia. Em sua obra, More descreve um estado imaginário situado numa ilha, uma Inglaterra ideal, governada por uma assembleia eleita, responsável por evitar desequilíbrios sociais e garantir a igualdade dos cidadãos. Enfim, ele foi condenado à morte, né? Faleceu em Londres, Inglaterra, no dia 6 de julho, beatificado em 1886. Por quem ele foi? Leão XIII. Muito bem, foi canonizado em 1935 por Pio X. Muito bom, excelente. Mas vamos voltar aqui, né? O mito de Atlântida foi base para o Thomas More fazer a sua utopia, né? E ninguém fala, não, Thomas More, ele não é, faz link com aquele hiperbólica Atlântida, né, meu? Ninguém faz isso, cara, porque é ridículo querer fazer isso. Ter usado o mito para isso não significa absolutamente nada além do fato de que, assim como o mito da Atlântida representava, assim como todos os mitos são uma projeção das perspectivas humanas, de alguma forma, o que Atlântida tinha em comum é que, ao invés de ser uma utopia futurista, como é o caso do socialismo, né, ela é uma utopia que é colocada no passado e, portanto, ela dá a entender para aqueles que estão vivendo que já se atingiu em algum momento um nível de esplendor sociopolítico, né? Mas, na verdade, Atlântida era um modelo. Vamos buscar esse modelo, né? Essa é a ideia por trás do mito de Atlântida, de uma sociedade mais humanista, mais justa, tecnológica, mais rica, próspera e feliz. Né? Essa é a ideia por trás do mito de Atlântida. Que o Thomas Moros, depois, né, vai colocar na sua utopia,
né? E justamente esse mesmo anseio, mas já é um anseio cristianizado, né? Quando Plínio Salgado evoca o mito de Atlântida, não, ele, diferente do Thomas More, não, ele não podia fazer isso, né? Porque ele tem uma ideia esquisita. Não, se você conhecesse o integralismo de verdade, você sabe que ele tem uma visão, né, muito simplesmente, de que o melhor do homem pode ser alcançado. Não é perfeição, mas pode ser alcançado uma sociedade mais humana, mais justa, com menos preconceitos, menos divisões, menos exploração, que isto é possível. Não quer dizer que seja perfeito, né? Mas, ou seja, Plínio Salgado evoca o mito de Atlântida e ele pergunta, ela não é uma perspectiva do passado, é uma perspectiva que ainda ocorrerá e o Brasil reúne características para tornar mais possível essa expectativa, porque muitas coisas que são de visões inerentes do velho mundo aqui não são, por características próprias do povo brasileiro e da nossa formação, e nada mais, né? Então, ou seja, isso que esse mito de Atlântida que serviu de base, como eu estudei, como eu disse, eu não sei se eu já disse, porque eu já gravei esse vídeo 3 vezes, né? Falei, essa é a terceira. Então não sei se eu falei aqui ou se eu falei no outro, né? Mas eu estudei a Utopia de Thomas More num grupo de estudos na época da faculdade e era evidente, né, a questão dele ter baseado a sua utopia no mito de Atlântida, né? Isso é muito interessante, como o mito de Atlântida serviu de base. Não quer dizer que ele sim, trouxe Atlântida de volta. Isso é uma bobagem sem tamanho. E o que nos leva agora ao nosso, ao caso específico, né? Bom, vamos lá. O senhor Marcelo, ele está se referindo, então, a um artigo de Plínio Salgado chamado Resposta da Atlântida, que foi publicado no jornal A Ofensiva em 7 de junho de 1934, tá certo? E esse artigo, que começa na página 55 do livro e termina na página 161, né? E nós vamos ler, porque é bem curtinho, mas é importante ler para isso ficar definitivamente enterrado, né? Você vê, são poucas páginas, né? Pouquíssimas páginas, né? São 7 páginas, 6 páginas, né? Porque aqui pega meia página cada uma ali, algumas delas. Vocês acham que é correto você julgar toda a obra de um homem e dizer que toda a obra do integralismo ela é esquisita por causa de 7 páginas de um artigo de 1934, quando só Plínio Salgado escreveu por volta de 80 livros, prestem atenção, 80 livros, e eu estou ignorando aí um rol de mais de 150 autores, tá? Sendo que Gustavo Barroso é o segundo cara que mais escreveu livro na história do Brasil, parte significativa deles era sobre integralismo. Sem contar vários outros, né? Félix Cotreiras Rodrigues, Miguel Reale. Né? Então, será que é justo o que ele fez se a gente destacasse 7 páginas de Platão, por exemplo? Né? Sei que é muito diferente, mas dissesse, olha o que Platão diz, é um pensamento meio esquisito. Não, rapaz, para de ser canalha. Né? Muito bem, é claro que, como vocês... o Marcelo não faz só essas críticas, ele repete outras críticas do Orlando Fedeli, né? Bem, esse Resposta da Atlântida do Plínio Salgado foi introduzido no livro A Quarta Humanidade, um livro que é de 1934, mas que, prestem bastante atenção, ele foi, em verdade, feito em 1931 e 33, em conferências realizadas na Faculdade de Direito de São Paulo e do Recife, e depois apresentada lá no Teatro José de Alencar, em Fortaleza. E depois o Plínio Salgado juntou para fazer esse livro. Logo no prefácio, o Plínio Salgado diz que ele escreveu esse livro através de capitéis, blocos de notas, rabiscos rápidos, e, portanto, deixa entender que é melhor conhecer a obra. Quem o conhece não vai se equivocar muito, ou não vai se equivocar nada. Né? Para evitar erros, é que eu acho que nas obras completas de Plínio Salgado, essa aqui no volume 5,
além da quarta humanidade, foi colocado também a obra Direitos e Deveres do Homem, tá? Que já é uma obra de 1948. A diferença é qual? Em 1934, a gente pode falar de um Plínio Salgado imaturo? Eu acho que não, porque ele nunca mudou o seu pensamento, a essência do seu pensamento. Mas como Augusto da Rocha Doria dizia no prefácio da introdução, no prefácio do Pensamento Revolucionário de Plínio Salgado não era um filósofo puro, então comete um certo erro quem espera encontrar uma terminologia completamente clara e distinta de um pensamento filosófico em Plínio Salgado, né? Suponhamos que ele era um jornalista, poeta, escritor, romancista, mas suponha que um grande jornalista está lá falando uma coisa, ele usa um determinado termo, e nós, que somos eternos estudantes de filosofia, começamos a atribuir àquele termo o valor, o peso, o conteúdo que ele tem dentro de uma filosofia específica. Nós estaremos fraudando a intenção do autor em usar aquele termo, né? Do jornalista. Nós temos que levar em consideração o contexto, né? Senão nós criamos uma fraude. Então, para que se evite equívocos em Quarta Humanidade, nas obras completas foi acrescido, então, o volume 5º, com esse livro de 1948, que se trata do resultado da participação de Plínio Salgado nas conversações católicas internacionais que se realizaram na cidade espanhola de San Sebastián, em 1948, para discutir os direitos e deveres do homem, né, da perspectiva da Igreja, para ser apresentado lá na questão da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Plínio Salgado foi convidado para participar dessa conferência por ninguém menos que o Dom Ballester Nieto, bispo de Vitória naquela época e que posteriormente faleceu como arcebispo de Santiago de Compostela, né? E muito pseudo-católico, né, ficou com dor de cotovelo por não ter sido chamado para essas conversações, e o Plínio Salgado foi. Mas quem ficou com dor de cotovelo era esses católicos que se acham mais católico que o Papa, né? Então tá aí, e são muitos, né? Fica a dica. Bom, então, para que não reste sombra de dúvida, nós vamos ter que ler o conteúdo deste artigo, eu vou ter que ler ele inteiro para vocês, para que não reste dúvida alguma com relação à natureza do uso da resposta Atlântida, né? Vamos ver se cabe achar essas ideias esquisitas. Se tem alguma coisa obscura nessas palavras, procurem vocês mesmos, tá? Vamos lá. Essa lendária Atlântida, de que falam os mais remotos papiros, de que se ocupou a imaginação dos poetas e que tem servido de tema aos investigadores das eras primitivas, terá sido uma realidade do passado ou será uma realidade do futuro? Vejam só, vou frisar uma parte aqui, os mais remotos papiros, de que se ocupou a imaginação dos poetas. Muito bem. Quando a Europa começa a envelhecer no esplendor da civilização do chamado Ocidente, quando a mão do historiador já se fatiga na consideração dos fatos sociais, nesta hora de tormenta do mundo, em que os problemas se complicam, na trama sutil tecida por misteriosas forças que têm governado as paixões dos povos, eis que o sonho da Atlântida se desloca para uma visão do futuro, e a América do Sul ganha uma importância jamais atingida. Quero dizer para vocês que esse livro do Plínio Salgado ele tem inteiro aqui no canal em audiobook. E essa parte, que é bem o final do livro, vocês podem encontrar na parte 5 aqui no canal, né? Isso é interessante salientar, tá? Esse título, A Resposta da Atlântida, ele é o último título do livro que dá a entender que alguém pegou, abriu o livro, né? Pela parte de trás, olhou o último título, leu só aquela parte e saiu falando besteiras, né? E provavelmente um mestre falou e os outros repetiram, né? Vamos aí. Continuemos. Este continente, isso é a América do Sul, né? Esteve à margem da história universal até os dias presentes. Primeiro, imerso no letargo dos tempos, conservou-se como um feto e revelado à consciência universal, ou vivendo fora dos âmbitos da Ásia e da Europa, num rudimento de consciência própria. Depois, saudado pelas caravelas portuguesas e espanholas, tornou-se apenas um teatro, a arena selvagem para as aventuras desbordantes da Renascença. A grande terra americana, com milhões de quilômetros quadrados,
foi sempre considerada como um suplemento geográfico da humanidade, um apêndice de medíocre importância para a história da civilização. Atravessou, assim, todo o período da colonização ariana, a fase dos cruzamentos étnicos, da iniciação agrária e da fundação das cidades. O século XIX deu-lhe independência política, mas a situação colonial continuou, quer do ponto de vista da cultura, quer sobre o aspecto econômico. Mas esse mesmo século XIX, que amarrou as 13 nações do continente à perna da mesa, do festim baltazaresco do capitalismo supernacional, assistiu à formação dos tipos raciais pré-definitivos, à ordenação de um modo de vida genuinamente original, com características oriundas do nosso próprio isolamento. O isolamento da América do Sul é um fato incontestável durante os 100 anos últimos. A Europa e a América do Norte trataram-nos como um comensal incômodo, um intruso no convívio das nações. Por mais que se queira provar o contrário, o desprezo que temos sofrido corresponde a um escorraçamento sistemático. Terra de negros, de mestiços, de caboclos, nunca a Europa nos levou a sério. A atitude dos velhos países em relação a nós foi sempre de desdém profundo, a ponto de ignorarem os homens mais cultos à nossa geografia. Fomos tratados como parentes pobres, como compadres da roça, embasbacados ante as maravilhas do compadre da cidade. Fomos olhados com a ironia com que se olham os imitadores ridículos, os plagiários, os falsificadores de objetos autênticos. Por mais que se diga que Santos Dumont foi grande coisa na Europa, não é verdade que esta, abre aspas, se curvou ante o Brasil, fecha aspas, como afirmou o nosso Eduardo das Neves, pois o nome de nosso patrício nem figura nos compêndios do velho mundo. Por mais que se queira provar que Rui Barbosa boquiabriu os juristas e oradores em Haia, isso está muito longe da verdade. O Rio de Janeiro continuou a ser a capital de Buenos Aires, apesar de toda a petulância dos almofadinhas literários da Argentina e do Brasil. Nós, todos os povos da América do Sul, continuamos a ser míseras guianas infestadas de cobras e de macacos. Só uma espécie de gente nos conhecia na Europa, os banqueiros. Esses garantiam que não éramos uma fantasia geográfica, porque um argumento lhes falava bem alto: os juros que pagávamos trabalhando como escravos. Nada foi mais útil à América do Sul do que o fato de a Europa nos ter feito o imenso favor de nos desprezar. Podemos, assim, compor uma fisionomia própria, à parte, bem distinta. Os literatos, os juristas, os governantes da América do Sul, esses ficaram convivendo com a Europa, maltratados, ridicularizados, humilhados. Esses envelheceram com a Europa. Esses trazem no rosto e na alma as rugas precoces que o mimetismo fatal esculpiu. Essa chusma de catedráticos, de poetas, de legisladores, de economistas, de técnicos financeiros, de jornalistas, de pintores e músicos, sempre teve em alta conta as consagrações das palmas colhidas nas salas de aluguel da Sorbonne, os discos em relevo dos institutos científicos estrangeiros, as cartas de Renan, as críticas das revistas francesas e as referências do Times sobre honorabilidade nacional. Em literatura, esses títeres eram lacaios dos salões de Paris e em finanças não passavam de capachos às portas dos bancos do Tamisa. Em filosofia, eram divulgadores medíocres da obra alheia. Em política, sovados serviçais das democracias imperialistas, manobradas por ocultas forças escravizadoras. Toda essa fauna que pedia ideias a Comte. Eu gosto muito dessa parte, né? Porque tem medíocres que falam que Plínio Salgado era positivista, né? O homem odiava o positivismo, né? Então tá mais uma das críticas dele aqui. Toda essa fauna que pedia ideias a Comte, a Spencer e Haeckel, como pedia figurinos a Jean Patou, que imitava o ceticismo de Anatole e tomava emprestado o canivete com que Herédia entalhava seus sonetinhos e furtava uns cinzentos de Carrière para compor uns versos a Samain e se enternecer diante dos canais de Bruges e transformava o chá com torradas em, abre aspas, 5 o'clock tea, fecha aspas,
para dizer paradoxos de Wyde e mais tarde as graçolas de Shaw, essa fauna imensa era apenas uma casca engelhada que está caindo de podre. O isolamento da América do Sul foi completo, apesar dessa gente cosmopolita. Não tomaram conhecimento de nossa existência, por isso nós, caboclos do Brasil, podemos nos desenvolver à vontade. Já está acabando, pessoal, aí eu vou conversar mais com vocês. Já os turistas da literatura estão sabendo que existimos. Já não repontam por aqui os anatoles para receber homenagens e fazer chacotas do nosso país. De anatolezinhos estamos cheios, bem ridículos no seu ceticismo de símios risonhos. Os que nos visitam agora são os senhores André Siegfried e Hermann Kesserling, o primeiro com fumaças de adivinhador de problemas econômicos e o segundo com faro de perdigueiro, muito alarmado ante, abre aspas, o homem telúrico, fecha aspas, que aqui se formou a revelia da Europa. Já o senhor Kesserling afirma que vai sair daqui alguma coisa. Sim, ele tem razão. Alguma coisa, afinal, vai pronunciar-se. Um espírito novo nasceu na América do Sul, nasceu no Brasil. O espírito do sertão está invadindo as cidades. A alma da terra encarnou-se numa geração imprevista para aqueles que cresceram comendo geleia de morango em jejum para serem agradáveis às governantes inglesas. Uma força nova levantou-se, espantando os mocinhos pálidos das portas das livrarias e os ratos de bibliotecas que ainda cultivam o esporte fácil da anedota, do trocadilho e da perfídiazinha em que se comprazem as senectudes burocráticas e as insuficiências glandulares dos decrépitos. A América do Sul vai erguer-se pelo milagre do Brasil, o Brasil caboclo, o Brasil forte, o Brasil do sertão, o Brasil bárbaro e honesto, num ímpeto selvagem, está se levantando com as novas gerações. É o despertar de uma nação. É um destino que se cumpre. É a resposta da Atlântida, não mais a misteriosa terra que emergia no passado, mas a gloriosa terra que está emergindo no presente para dominar o futuro com a força de uma nova civilização. Muito bem, o que vocês encontraram aí que é místico de evocação da Atlântida? Nada, nada. Vê-se que Plínio Salgado usa Atlântida para dizer aquela perspectiva de sociedade, aquele anseio humano por certas melhorias sociais, por certo progresso social, que era impossível à Europa, a ponto de ele compor um mito, uma utopia, era impossível a ela muito em virtude do fato de que ela se envelheceu em preconceitos, em uma série de rixas e disputas que o Brasil conseguiu desbancar. E por conseguir desbancar esses preconceitos, essas disputas, principalmente no seu povo, não nas suas elites que sempre viveram com síndrome de vira-latas, subservientes aos pensamentos da Europa. Esses envelheceram junto com a Europa, os doutores, os poetas, os políticos, esses envelheceram junto com a Europa, que viviam com a cabeça lá. Mas o povo, especificamente, desenvolveu tantas qualidades que é possível que nós construímos com essas potencialidades desenvolvidas pelo nosso povo um tipo de sociedade novo, que vai ter alguma coisa para dizer ao mundo. Uma sociedade que, nutrida que foi, veja, pelas caravelas portuguesas, pela fé, pelo fato de ter realizado um ecúmeno étnico nas próprias carnes, através da miscigenação, de modo que aqui os racismos não ganham terreno. Nós conseguiríamos desenvolver uma coisa para dizer ao mundo, para responder a anseios antigos. Eu acho isso de uma beleza incrível, não vejo nada demais aí. Como todos vocês puderam ler, assim termina o pensamento esquisitíssimo da seleção de 7 páginas que o senhor Marcelo faz de uma obra de 80 livros. Eu nem sei dizer quantas páginas são. Sigamos. No ponte com aquelas coisas estranhas desse misticismo. Mas, de fato, o integralismo não era racista. Tinha negros ligados ao movimento. Mas estranhos
essa visão de integralidade dele, que depois ele disse que somaria também todas as correntes de pensamento, muito estranho. Bom, mais uma incompreensão, né? A visão de integralidade de Plínio Salgado se refere a uma concepção totalista do universo e do homem. O Marcelo teria entendido isso se tivesse lido o livro, porque está nos 2 primeiros parágrafos de A Quarta Humanidade, que é o livro que ele critica, porque ele é o último subtítulo, ou está repetindo meramente o Orlando, né? Vou resumir o que significa, tá? O que significa integralidade para o Plínio Salgado, olhem só. A concepção do Estado e da sociedade está ligada à concepção do próprio universo. É da ideia do cosmos que deriva o senso das finalidades humanas, é do sentido das finalidades humanas que procede o pensamento da organização social, é do pensamento da organização social que decorre a orientação política, com influência, por sua vez, na sociedade e no Estado. Basicamente, o que o Plínio Salgado está dizendo é o seguinte, compreendendo, então, que a sociedade tem um fim, que a pessoa humana tem um fim em Deus, a sociedade se torna um meio, não um fim em si mesma. Tá? Portanto, já está abolido o socialismo e o tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Por isso o integralismo tem um Estado ético finalista. Né? Porque reconhecido Deus como finalidade suprema do homem, então você tem uma forma da verdade. Quando o Plínio Salgado, então, fala que pode agregar características de todos os pensamentos, o que ele está querendo dizer é o seguinte, todas as correntes de pensamento trouxeram fragmentos da verdade. Algumas delas, sim, alguns desses fragmentos se encaixam nessa forma que a finalidade do homem, que é Deus, nos dá a respeito da verdade. Então nós podemos pegar esses fragmentos e eles servem para a forma. Eu vou dar um exemplo. Uma filosofia específica pode dizer, por exemplo, ter uma descrição do sensitivo melhor do que as filosofias espiritualistas. Tá? De modo que a descrição dele do sensitivo pode ser pega, por exemplo, e trazida para esta forma, porque o sensitivo é importante, vai agregar na concepção da verdade. O espiritualismo não nega a importância do sensitivo, mas isso não quer dizer que tudo que tem naquela filosofia da qual nós destacamos uma melhor explicação de uma parte deve vir, porque lá tem muito erro. Né? Então, o Plínio Salgado jamais disse que ele ia pegar toda essa porcaria que existe nas filosofias e fazer um caldeirão, uma amálgama de tudo isso. Não. Ele saberia que, então, o integralismo vem dessa concepção totalista, se tivesse lido os 2 primeiros parágrafos do livro que ele critica. Muito contraditório. Difundir Estado com religião também muito, muito errado. Sim, muito errado, eu também acho. O Plínio Salgado nunca falou disso. Onde está? Onde está? Não tem. O Plínio Salgado nunca falou de sincretismo. Ele nunca falou disso. Então eu vou ler as próprias palavras do Plínio Salgado a respeito disso, né? Vamos ver o que ele diz. Não sou daqueles que propugnam sistematicamente por uma religião de Estado obrigatória a cada um dos estados. No Brasil, a lei da separação da Igreja do Estado, com plena liberdade para aquela, trouxe, na opinião de muitos prelados, grandes vantagens ao ministério religioso. No tempo da religião oficial, não tinham os bispos liberdade de ação apostolar. 2 deles foram encarcerados, processados e condenados por haverem pretendido impedir o ingresso de maçons nas irmandades religiosas, na ocasião em que o governo ministerial era constituído, na sua maioria, por elementos daquela seita. Essa questão, que se tornou célebre no pontificado de Pio IX, demonstrou todo o inconveniente da união da Igreja e do Estado nos países onde os governos são constituídos, na sua maioria, por agnósticos, livres pensadores ou até mesmo materialistas. Assim, julgo que o assunto deve ser resolvido em conformidade com as circunstâncias, né, de cada nação. Onde houver unidade religiosa, o natural é que a Igreja esteja unida ao Estado, sem que isso implique na imposição da religião oficial a todos os cidadãos. Ninguém melhor que Leão XIII, na sua encíclica Libertas, evidenciou o importantíssimo papel da Igreja, que a Igreja representa como fundamento da ordem no Estado cristão. Ele traçou com mão firme os deveres do Estado no sentido de orientar e conduzir a nação conforme as leis de Jesus Cristo. Todavia, Leão XIII, sem conceder
tolera em certos estados certas liberdades para, escreve ele, abre aspas, evitar mal maior ou adquirir e conservar maior bem, fecha aspas, dizendo que o próprio Deus, abre aspas, permite que haja males no mundo em parte para que se não impeçam maiores bens e em parte para que não se sigam maiores males, fecha aspas, e acrescenta, abre aspas de novo, justo é imitar no governo da sociedade aquele que governa o mundo, e ainda que a autoridade humana não possa impedir todos os males, deve conceder e deixar impunes muitas coisas, fecha aspas. Tendo em vista, volta a citação, nestas circunstâncias o bem comum e só ele. Pelo que deve a lei humana, quando tolerar, não aprovar de nenhuma forma o mal, nem querê-lo. Cumpre ao legislador, ainda nesse caso, imitar a Deus que, abre aspas, ao permitir que haja males no mundo, não quer que os males se façam, se não quer permitir que os haja, fecha aspas. Com esses ensinamentos de Santo Agostinho e de São Tomás, Leão XIII põe a questão da liberdade religiosa do ponto de vista político, aliás, do ponto de vista católico, nos seus devidos termos. Voltando, não sou daqueles que propugnam sistematicamente uma religião de Estado, né? Bom, então aí está Plínio Salgado. Esse é Plínio Salgado, ou seja, que o sujeito, né, diz o que quer. Essa é a verdade. Acho que está mais do que esclarecido esse ponto, né? Ele não era sincrético, né? Vamos lá. Então, sou totalmente contra. Só aproveitar a questão dele, como é que essas ideias do nazismo, fascismo, elas repercutiram no Brasil? Porque eu sei que tinha nazismo no Brasil, né? Tinha bandeira do nazismo lá na época do Getúlio. E também eu vi um vídeo teu que eu achei muito engraçado, que tinha um líder do nazismo no Brasil que era negro. E eu achei o vídeo desse cara, inclusive, não sei se tu já viu o vídeo dele. Eu, Heleno. Isso aí. Eu vou mandar pra ti, cara, pra tu passar. Isso aí é uma relíquia da história brasileira, mas como é que isso repercutiu no Brasil, essas ideias? Então, esse vídeo do Heleno é interessantíssimo, só que aí já é o neonazismo, já é anos 80, né? Uhum. O nazismo lá na origem, nos anos 30, realmente teve forte impacto no Brasil. Inclusive, várias pessoas ligadas ao Getúlio Vargas ainda também diziam que o próprio Getúlio Vargas seria simpático a essas ideias. Mas, e lógico que alguns deles eram racistas, mas os desdobramentos desses movimentos fascistas no Brasil, o mais famoso é o integralismo, claro. Uhum. Não eram racistas. Bom, então vê esse aqui, ele conhece bastante o fascismo, né? Mas não conhece nada de integralismo, volta a repetir essa anedota com frequência, né? Vejam, eu quero frisar nessa parte o seguinte. O Gustavo Barroso escreveu um livro chamado O Integralismo e o Mundo. Naquela época, o fascismo não tinha batido o martelo sobre a sua ideologia. Eu lembro vocês, novamente, o fascismo chegou no poder antes de compor uma ideologia. Então, por conta disso, a sua estética influenciou todos os povos que não queriam sucumbir ou ao capitalismo grosseiro, né? Ou ao socialismo, certo? Então, nesse livro, Integralismo e o Mundo, Gustavo Barroso avalia esses movimentos que vão desde o Uruguai até o Afeganistão, tá certo? Que estão, né, como eu disse, entre o capitalismo e o socialismo. E ele mesmo diz que, por falta de um termo melhor, ele chama esses movimentos de tipo fascista. Preste atenção, de tipo fascista por falta de termo melhor. Só que na sequência aqui que faz o seu Mussolini, ele começa a desenhar uma ideologia. E quando ele conclui aquela ideologia, ela é completamente diferente da grande maioria dos movimentos que a estética do fascismo inspirou. De modo que se parecia uma estética, mas de modo algum no seu conteúdo, né? Quando você vê a gama de homens que fez parte do integralismo e que levaram a simpatia de homens como Leonel Franca, por exemplo, o padre Leonel Franca, teve esse bispo que depois foi cardeal, que chamou o Plínio Salgado aqui e acolá, o próprio Sacerdos, né, que escreveu, que era o Falcão, né? Tantos homens de igreja que reconheceram o integralismo, até um que foi responsável pela construção da Basílica de Nossa Senhora Aparecida aqui. Então, quando tantos homens desse naipe, né, Miguel Reale, Gustavo Barroso, Félix Cotreiras Rodrigues, a perder de vista nós poderíamos citar esses homens, né? Quando eles fazem adesão ao integralismo, eles não estão fazendo adesão àquilo que era o fascismo, tanto que eles condenaram o fascismo, né?
Então, vejam, quando você diz que era a mesma coisa, você está completamente equivocado. Então, depois que o fascismo determinou sua ideologia, chamar esses movimentos de fascismos é errado, porque fascismo era só um movimento do Benito Mussolini. Mas acontece o seguinte, como eu sempre digo, no dicionário soviético de Zinoviev, foi definido como fascista todo aquele que luta contra a revolução do proletário, contra a revolução socialista. Portanto, todo mundo que não gosta do socialismo e quer impedir que nos países vire uma Cuba, uma Venezuela, é visto como um fascista. E nesses termos, meu filho, não sobra pedra sobre pedra, todo mundo se torna fascista. Então, vê-se que o professor não sabe esse tipo de coisa. Volto a repetir, assisti os vídeos dele, ele é muito bom do beabá, mas tem coisa equivocada que eu espero que ele vá corrigir. E acredito que ele possa fazer. Não, volto a dizer, não tenho nenhum motivo para crer que ele seja mau caráter. Não o conheço, estou aberto ao debate e não tenho motivo para crer que ele... e também não estou intimando, não. Se não quiser debater, não tem problema. Ele se corrija sozinho lá na casa dele, leia as obras do Plínio Salgado, poxa. Leia pelo menos Direitos e Deveres do Homem, né? Leia Vida de Reconstrução do Homem, Vida de Jesus, né? Vá ler um pouco, poxa. Leia aí as respostas ao Orlando Fedeli, que tem aqui, que eu estou deixando na descrição, né? E pelo menos ele vai ter que dizer numa próxima, ele pode detestar o integralismo, mas vai ter que dizer, olha, não é nem nazismo nem fascismo. Vou começar por aí. Mas havia gente que pensava, havia gente italianos que defendiam o Mussolini no Brasil, inclusive tive várias pessoas com o nome Benito, né? Meu amigo, olha só, nessa questão da Rússia e da Ucrânia, veja, a Rússia está na imoralidade absoluta, né? A moral está do lado da Ucrânia. Mesmo assim, você tem um monte de descendentes de russo defendendo Putin. Até um monte de babaca que não é descendente de russo defendendo Putin. Alguns até em troca de dinheiro, poxa. Se vendendo a dignidade do Brasil, vendendo, pagos a soldo do estrangeiro. Né? Então, veja, tem outro, porque acha legal, crise de vira-lata. Né? Mas eles não têm bola de cristal. Né? Esses descendentes não têm bola de cristal. Né? Depois que acabar a guerra, vamos ver os massacres, né? Vamos ver o que aconteceu de fato. Quando você está debaixo de um período histórico, não tem como saber exatamente o que está acontecendo. Né? Então, ninguém tem culpa, nenhum descendente de italiano tinha bola de cristal para saber o que aconteceu. O problema é depois que aconteceu, né, e o idiota continua apoiando. Aí é outra história. Mas falar que na época existia alemão que se chamava Hitler, italiano que se chamava Mussolini, ou de vez em quando vai nascer aí entre os descendentes de russo um Putinzinho, isso não me surpreende em nada, nada, absolutamente nada. Né? A gente tem tendência a se inclinar por um povo de qual nós descendemos. Né? Eu não tenho nada disso, eu tenho uma puta de uma raiva, para ser sincero, desses idiota que falam, tem orgulho de ser negro, tem orgulho de ser branco. Eu não tenho orgulho de ser branco, nem orgulho de ser negro, porra. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu tenho orgulho dos negros que estão na minha linha de... certo? Eu tenho orgulho dos negros de que sou descendente, que foram morais. Eu não sei se teve um imoral, e do imoral eu não gosto. Eu tenho orgulho dos europeus que estão de que eu sou descendente, na medida em que um ou outro tenha sido moral. Eu não os conheci. Só porque os caras fazem parte de uma determinada raça, não me interessa merda nenhuma. Raça não é motivo de orgulho para mim. Né? Enfim, mas cada um, né? Esse foi o vídeo de hoje, então, pessoal, peço que você que gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui para incentivar que mais conteúdo assim seja feito, deixar seus comentários aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.